Até os gênios precisam de persistência, porque senão eles não conseguem deixar legados aqui. Se eu perguntar para você agora qual o maior QI da história da humanidade, alguns vão dizer Einstein, outros podem dizer Da Vinci e por aí vai. Nenhum desses. O maior QI já registrado é de um americano chamado James William Sitz. Foi um professor, ele entrou em Harvard muito cedo, se formou muito cedo. Ele estava bem, ele ia bem até depois da formação acadêmica dele, apesar de ele ter se formado muito cedo, sempre foi um garoto prodígio, só que ele desistiu. Ele, de um ponto para frente da vida, ele não teve mais persistência. O que aconteceu? Ele não deixou legados. E aí você pega por um outro lado um Thomas Edison, que era um cara também com uma inteligência acima da média, mas ele teve a persistência de tentar inventar a lâmpada mais de 1000 vezes. Ele soube lidar com a frustração, ele tinha entusiasmo, ele tentava apesar dos obstáculos, das dificuldades. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: até as pessoas que são acima da média, são privilegiadas no sentido de inteligência, elas precisam se esforçar. Imagine nós. Nada acontece sem o nosso esforço, entendeu? A gente precisa empenhar, a gente precisa ter claro as nossas metas, os nossos sonhos e buscar isso. E buscar essa felicidade, buscar o que é sucesso para nós. Mas uma história em comum de todo mundo que deu certo e tem esse sucesso, e o sucesso ele é individual, eu sempre falo isso com muito cuidado, mas uma história de todo mundo que é realizado na vida, se eu pudesse listar uma característica apenas que elas têm em comum, é o fato de todas elas serem persistentes, de ter essa persistência, de ter essa perseverança, de tentar quando tudo parece improvável e acreditar mais nelas do que nos outros, né, do que os outros dizem, porque quem não faz coisas difíceis e quem não se esforça muito vai falar para você não fazer porque é impossível. Quantas e quantas vezes eu ouvi que era impossível correr 5 km, depois eu ouvi que era impossível correr 10, depois eu ouvi que era impossível fazer a São Silvestre, depois eu ouvi que era impossível fazer a minha maratona. Claro, era muito improvável, só que os diagnósticos e tudo que cerca essa área não contavam com a variável de treino e esforço que ela é individual. Então eu falo para vocês que qualquer pessoa que ela se esforça muito na direção certa, o esforço ele tem que ser na direção certa, ele tem que ser de maneira inteligente. E às vezes até a gente aprender o esforço inteligente, a gente faz muito esforço que não é tão inteligente assim. E eu já fiz muito isso quando mais novo. E por isso que eu falo, a gente tem que errar mais, tentar mais, ter essa versatilidade, adquirir ela quanto mais novo possível, porque você vai amadurecendo, vai tendo mais experiência de vida, e aí você aprende dentro do seu conceito fazer o esforço inteligente, fazer o esforço certo. Mas nada sem persistência, sem determinação, sem a perseverança acontece. Pelo menos na minha vida foi assim, e na vida das pessoas que eu estudo, que deixaram um legado na história da humanidade, todas elas têm isso em comum. Se você tiver essa característica, que é a característica do futuro, a chamada raça, o chamado brio, né? A força de vontade, a automotivação, eu tenho certeza que grandes coisas podem acontecer na sua vida. Tamo junto, valeu, me siga para mais conteúdos como esse.